Lu, Rádio Fiscar 95,3 FM. Estamos aqui com o programa Caixa de Entrada, numa edição especial, sendo gravado e editado. Nós não estaremos ao vivo em função do feriado aí no dia 12 e, consequentemente, no dia 13 não haverá trabalho aqui na rádio, não é? E nós estamos também fazendo um especial do rock and roll brasileiro, sobretudo do rock da década de 80, mas nós não ficaremos restritos ao rock da década de 80. Para poder fazer essa discussão sobre as influências do rock dos 60, dos 70 e de outras regiões do Brasil no rock da década de 80, nós estamos trazendo aqui aos nossos estúdios um companheiro de trabalho, grande amigo e um especialista nesse assunto, que é o Fabrício. O Fabrício é o apresentador de um programa que vocês escutam seguramente aqui na rádio, que é o rock brasileiro da década de 80. Fabrício, bueníssimas tardes. Boa tarde a todos os ouvintes, e é um prazer estar aqui fora do programa Rock 80 Brasil, falando também sobre rock. Obrigado pelo convite. Mano. Cara, eu que te agradeço. O Fabrício está tirando um tempo do teu trabalho para poder estar aqui com a gente, não é? Cara, e a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é a seguinte. O rock 80, da década de 80, ele tem assim, é um ponto emblemático do rock brasileiro, não é? Mas quais as influências que nos teus estudos tu tem visto, por exemplo, de bandas da década de 60, da década de 80, do pessoal de fora do circuito Rio-São Paulo, enfim, o Sul, o Nordeste? Como é que tu vê essa relação? Bom, primeiro, só para fazer um histórico, é importante falar por que o rock nos 80, né? Várias pessoas acham que o rock nasceu na década de 80 e isso não é verdade. O primeiro rock brasileiro foi cantado em 55 pela Nora Ney, que é uma cantora de samba, né? Isso. Que na verdade já gravou o Rock Around the Clock. Isso. E 2 anos depois, aí sim, o primeiro rock feito no Brasil, que foi o Rock and Roll Copacabana, gravado pelo saudoso Calbi Peixoto. Perfeitamente. E aí a gente tem uma história que vai passando pelos 60, 70, e por que 80? 80 é quando o rock brasileiro explode, né? Na mídia, nos costumes, na cultura. Você tem uma ascensão do rock, praticamente uma década de rock and roll em todos os lugares. Então você ligava a rádio, você tinha Blitz tocando, você tinha Duarte do Zec, você tinha Legião Urbana, você ligava a televisão no Faustão, toda semana tinha, seja no programa do Perdidos na Noite, depois no Domingo no Faustão mesmo, e que aí no final da década de 90 começa a retrair, abrindo espaço então para o sertanejo, para o axé, e até então o rock, ele não morreu, ele não vai morrer nunca, na verdade, mas na verdade ele não tem o espaço, né, que tinha naquela década de 80. Então todo mundo fala do Rock 80 Brasil, mas pela exposição que teve, né, e pela exposição, sim, várias bandas que estavam escondidas na garagem tiveram a oportunidade de gravar um disco, que era muito difícil naquele período. Hoje você grava na sua casa mesmo, né? Mas as gravadoras tinham um cast bem grande de grupos, e por isso que você tem essa explosão do rock nos 80, e com certeza tem influências dos anos 60, 70, não tem, como falei, não tem como a gente falar rock 80 Brasil puro, não existe isso, claro, né? Ela tem várias influências, até porque ela tem várias vertentes. Você tem a vertente punk, você tem a vertente do New Wave, que foi a primeira que apareceu quando o Júlio Barroso vai para a Inglaterra, traz discos, né? Vamos relembrar para o nosso ouvinte que na época não havia internet, então você tinha que buscar disco lá fora, né? Gravar em cassete dos amigos. Gravar em cassete, usar o lado A, lado B da fita, torcer para não enroscar
a fita, mas ele trouxe isso aí, e ele dá um pontapé inicial também, assim, para essa explosão do rock, o Júlio Barroso, né, da Gangue 90 e Absurdetes, Aham. né, participando do festival, etc. Claro que outras bandas já vinham acontecendo, né? Mas você tem, assim, no rock, os anos 60, você tem bastante rock acontecendo. A Jovem Guarda é o rock Uhum. nacional, a Jovem Sim, Guarda é um sim. rock brasileiro, né? Ela é um rock copiado principalmente da música americana, mas é o rock, né? Então não tem como até dissociar o rock anos 80 da Jovem Guarda, por exemplo. Às vezes o pessoal fala, Claro, Jovem Guarda e o rock anos 80. Não, uma é parente da outra pelo tempo, né? claro. E você pega as entrevistas dos roqueiros dos anos 80, todos fazem reverência ao Roberto Carlos, Erasmo Uhum. Carlos, tem regravação deles, o próprio Lu Santos gravou um disco inteiro Sim, do Roberto sim. Carlos, o Frejá organizou um disco que participou o próprio Barão Vermelho, Blitz e outras Aquele bandas. simpaticíssimo China, um guitarrista pernambucano, fez um show de releituras do Roberto Carlos fantástico. Sim, sim. Fantástico. E é uma fase do Roberto Carlos que as pessoas não conhecem tanto, né? Sim. E algumas, né? O Calhambeque e tal, mas que é uma fase rock do Roberto Carlos. Depois ele vai para a música romântica, assim como o próprio Sérgio Reis era da Jovem Guarda, depois Isto, vai para a isto. música sertaneja, enfim, tantos outros, né? Mas sem dúvida nenhuma tem a influência da própria Jovem Guarda, tem a influência dos Mutantes, tem a influência dos Secos e Molhados, aí duas bandas, tudo bem, o Mutantes vem aqui da década de 60, né, Uhum. mas dos anos 70 que eles explodem mais. E Secos e Molhados é uma super banda de rock and roll. E aí você vai Fantástica, ter o Terço, fantástica. Casa das Máquinas, vai ter um punhado de banda aí nessa época que não tem uma ascensão nessa década, Uhum. né, por vários motivos. Aí você tem o regime militar, você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quer queira que não, rock é uma música de protesto, Uhum. é Uhum. subversão, é um punhado de coisa que não é só aquela música tocada, né? Isso faz uma falta, né? Hoje você não tem tanto isso, É mas verdade. você não tinha um cenário, né? Então, quando você tem a explosão do rock na década de 80, todos esses que nós comentamos aqui Uhum. agora, né, Casas Máquinas, o Terço e tantos outros aí, participaram ativamente faz parte dessa história, não tem como Uhum. desprezar esses caras e muito menos desprezar a influência deles sobre o pessoal dos anos Perfeito, 80, né? perfeito. Eu tava recordando um cara que eu considero até, na verdade, eu te pergunto porque tu é um especialista nisso, não é? Mas o Liminha me parece que é uma figura, tanto como baixista como produtor, ele é um cara que faz uma espécie de pano de fundo dessa relação, né? O Liminha, se a gente pensa no cenário do rock anos 80, ele é aquela peça fundamental ali do cenário que você não pode tirar A de nenhuma eminência década, parda, né? né? Não tem como tirar, porque Lembrando o Golbery do regime militar, ele é a justamente eminência. é, porque ele aparece ele entra, né, como baixista, e ele é um ótimo baixista, É. né, diga de passagem, dos Mutantes, Uhum. né, já numa fase um pouco mais para frente dos Mutantes, quando eles estavam mais na parte psicodélica, etc, tal, Claro. mas ele super baixista, e aí ele começa a produzir, só que não é só produzir, ele correu atrás disso e foi para os Estados Unidos, e aí ele percebeu como a produção brasileira era muito precária, então Uhum. lá era acertar o bumbo certinho, o tom, a caixa junto com o baixo, enfim, ele correu atrás e ele soube trabalhar muito Uhum. bem isso, e com várias bandas rock anos 80, né? Não todas, mas várias passaram por lá, e tanto é que ele era chamado do Nono Titãs, né? Porque É. ele vem, eu acho que, se eu não estiver enganado agora, eu acho que a partir do segundo disco e transforma, né? Você tem o disco de 86, o Cabeça de Dinossauro, que é o terceiro disco do Titãs, que é um clássico, né, do Uhum. rock anos 80, e tem a presença do Liminha ali fundamental. E é muito Fundamental. interessante quando na década de 90 o Titãs faz o Acústico MTV, o Liminha tá lá Tá lá, tocando, tá né? lá. Pois é. Não tem como não ter o Liminha ali, né? O Arnaldo Antunes já tinha saído daquela época, mas o Liminha realmente é uma peça fundamental ali, né? Fundamental nesse E outros, o processo todo. próprio Marcelo Sussequin, né? Também Uhum. ele era da banda Erva Doce, ele era guitarrista Uhum. Uhum. e vira produtor também das bandas, produzindo várias bandas também. Então são vários que na década de 70 ou início dos 80 estava ali tocando e a banda ou não aconteceu ou parou por algum motivo, que você tem mesmo assim na década, você tem uma variação de bandas. Na verdade, você tem uma variação de fases. Você tem na primeira uma fase meio rock gracinha, vamos por Uhum. assim, que era Blitz, é,
Ai, o Absinto, enfim, tantas outras bandas que era Doutor mais Silvana. Metrô, Doutor Silvano e companhia, É, justamente, né? E aí depois você tem uma segunda fase que é um rock mais político, que aí sim entra Legião Urbana, sim. Titãs. Mesmo Titãs, por exemplo, já tem no primeiro disco em 84, mas é em 86, praticamente na segunda metade da década, que ele explode, ou que ele se acha, vamos por assim, Uhum. né? Quem escuta o primeiro disco Titãs, às vezes nem reconhece o próprio Titãs ali, né? Umas músicas, a forma de tocar muito diferente, era muito mais Jovem Guarda. Não é à Sim, toa que era sim. Titãs do Iê, 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 né? É. E era muito mais um Jovem Guarda, New Wave, do que um rock mais Eu pesado lembro que até aquela música Sonífera Ilha, do primeiro disco. muita gente ficava de bode com ela, eu particularmente ficava também, num contexto em que até uma banda de bonitinhos como o RPM fazia um discurso mais social, mais politizado, a Sonífera Ilha ficava meio estranho. Mas tu sabe de alguém que eu me lembrei, Tia? Uma banda que é desse período e que eu tenho um carinho muito especial, duas na verdade, o Ira e o Plebe Rude. Sim, O Plebe Rude eu não estabeleço uma ligação direta, mas me soa algumas coisas parecidas. Tu lembra do Joelho de Porco aqui de sim, São Joelho Paulo, de acho que de Porco. 74 a Justamente década de 76? 70. Não é? Opa, Os caras não eram bonitão, o vocalista não tinha aquela estética de um gatão, sim. mas os caras faziam um punk, é, tinha um contexto interessante, né? Tu mencionou a Blitz, eu lembro do Casa das Máquinas naquela pegada do glam. É, não sei, eu tinha essa impressão, não sei se eu estou equivocado, mas parece que a Blitz e alguma daquelas bandas entraram na vibe engraçadinha, meio como uma espécie de uma atualização do glam rock, Sim. sabe? Não, é uma percepção minha, eu não O, estudei isso, mas, sim. sabe, me soa muito próximo nos ouvidos. Sweet, sabe, É, que influenciou muito o trabalho daquela época, o dos caso, 70. se o caso do Ira e da Plebe, elas têm uma coisa comum que é o punk, né? Uhum. Uma de Brasília, no caso a Plebe, e no caso do Ira, o punk de São Paulo, né? E eram letras realmente fortes, né? Até hoje o Ira ainda escuta aquele discurso do música pobre São Paulo, pobre Uhum. paulista, um discurso racista, Sim, etc e sim, tal, né? Não sei se eles gravariam hoje, enfim, mas é uma música que está na história da banda, não tem como claro. tirar, né? Tá gravado e etc. Mas são duas bandas ótimas, que têm uma forte ligação, que representam um momento bem histórico mesmo, que Uhum. era o movimento punk, né? Talvez não o punk tão puro quanto veio lá da Inglaterra, mas o punk brasileiro Sim, que sim. recebia, assim, esse tipo de influência. E a Blitz era um grupo de teatro, na verdade, né? Você tinha o Asdrubal, Pois né? é, Asdrubal trouxe o trombone, eu Trouxe lembro. trombone, e ali você tem o Evandro Mesquita, que encontra o Lobão já participava, o Lobão já vinha da cena rock, Uhum. né? Montou uma banda que era o Vilmana, que o pessoal fala que é a banda que aconteceu e não aconteceu, porque ela não conseguiu gravar nenhum disco, mas só para a gente ter uma noção, na mesma banda estava Lobão, Lulu Santos e o Hit, né? Só Isso, para dar três isso. exemplos da É. banda. E ele vai passando, né, já tocando bateria, porque na época ele tocava bateria, o Lobão, né? Uhum. Tocando bateria com a Gangue 90, e aí encontra o Evandro Mesquita, vamos montar uma banda e tal. Até o histórico que diz ele que teria dado o Uhum. nome da Blitz, né? Ah, que nome vamos dar? Vamos dar o nome de Blitz e É, tal, né? ele diz Mas isso, ao Evandro Mesquita diz que não talvez, quem concorda sabe, muito. pode ser, entendeu? Mas o Lobão afirma com todos eles que foi ele quem deu o nome à banda. E ela vem no momento, sim, que estoura, né? Tem até um documentário sobre a própria música Você Não Soube Me Amar, Uhum. o riff de guitarra, né? É, Tan, taran, né? Que trouxe algo novo. O pessoal ligou a rádio e falou: o que está acontecendo aqui? Aí você tinha a Rádio Fluminense lá no Rio tocando essas bandas, né? O que está acontecendo? Estoura assim de uma maneira absurda, né? Não se esperava um sucesso da claro. Blitz. Eu acho que a, as gravadoras não esperavam aquilo, e muito menos a música popular brasileira, porque naquela época você tinha os medalhões da MPB, né? Uhum. Caetano Gil e tal, e normalmente entrava quem recebia a bênção desses medalhões, O RPM é o caso disso, né? O Paulo Ricardo foi apadrinhado pelo Caetano e pelo Gil, né? sim, e tem a direção do show do
do RPM, que virou o disco e virou aquele sucesso em 86, é do Ney Matogrosso, né? Fernando de Luco tocar sem camiseta é obra do Ney Matogrosso, Ney Matogrosso, né? Que ele pensou todo o show, né? Mas você tinha... E aí as bandas começam a acontecer sem essa bênção, né? O próprio RPM já vem já quando própria música, o rock já está acontecendo já, né? Mas essas primeiras que vêm, assim, elas vêm sem pedir licença nenhuma para esse pessoal e viram um pouco de choque ali. Mas tempo depois o Cazuza já grava, o Caetano grava o Cazuza, né? E foi uma coisa à parte, sim, porque um cara da MPB gravando a música Todo Amor Que Houver Nessa Vida e tal. E aí o Barão retribui com o Eclipse Oculto a gravação. Mas eles entram sem pedir licença. E aí você falou das carinhas bonitinhas, assim, realmente não tinha carinha bonitinha. Tirando, acho que o RPM, né? Os outros não, era ali pelo e até difícil falar pelo talento, que você pegar alguns, sabiam tocar, né? Até o pessoal fala, Dado Villa-Lobos não é um guitarrista tal, e não é isso que a gente vai colocar, ele tem os ótimos arranjos, ele melhorou bastante, mas o Renato Russo falou, né, não quero um cara que sabe tocar muito, quero um rostinho bonitinho para minha banda, né? Quando ele vai montar a Legião Urbana, de sair do Aborto Elétrico. E isso fica muito claro ali, mas tem pouco, você pegar o pessoal, Titãs, o próprio Renato Russo, né? E etc, tantas outras bandas, Você sabe, né? que tem uma que tinha um cara que não só era um sujeito muito bonito, quanto era um bom saxofonista, mas um excelente vocalista, que é o Snardi da banda Zero. Da Zero. Eles não levaram, inclusive eu soube que ele estava tocando, cantando em navios, em cruzeiros, tá? Era uma banda também que foi uma passagem rápida pela cena, mas o Snarja, que eu me recordo de canções como Formosa, por exemplo, um vocalista excepcional, né, Tchê? O grande sucesso do Zero foi a gravação junto com o Paulo Ricardo, né? Agora eu sei. Isso aí. E realmente ali você tem um casamento de voz muito bacana, aquela voz toda grossa, né? Do Snardi, e do Paulo Ricardo já uma voz mais melosa, né? Ou melodiosa, né? Como queiram. Mas super banda, são várias bandas. A gente pegar uma relação assim, e eu tenho essa relação, que até comecei junto com um colega nosso a escrever um livro, um dicionário de rock, que está ali sendo avaliado como editores, mas você tem muita gente, porque é parecida. Às vezes o pessoal até hoje fala, nossa, o sertanejo universitário, não vou entrar em questão aqui e tal, cada hora aparece uma dupla diferente, ou, né? Ou o próprio funk, cada vez aparece um MC diferente, mas naquela época também, cada hora aparecia uma banda diferente, né? Sim. Aparecia, você abria a porta, estava aparecendo, né? Estava assim, gravava em estúdio, e algumas sobreviveram. Até tinha uma história assim que diz que a banda boa é quando chegava ao terceiro disco, e poucas chegaram, realmente, a Blitz chegou no terceiro disco, né? Agora fez um outro tal, mas realmente foi uma época assim muito boa para o rock. No sentido assim de várias bandas que estavam ali paradas, assim, então tinha um movimento ali, mas estava todo mundo represado. E é interessante como estoura o rock do Rio, estoura o rock de São Paulo, paralelo o rock de Brasília, os dois movimentos punk assim, tal. Aí a gravadora fala, pô, para onde eu vou agora, né? Porque eles queriam ganhar dinheiro, é claro. Aí vai tentando em outras cidades, e como por exemplo Porto Alegre, né, que você tem o festival no Gigantinho, e várias bandas ali, os Replicantes, TNT, Engenheiros vão entrar numa coletânea, só que aí tem poucas cidades que vão acontecendo, mas praticamente todas as cidades vão ter rock nos 80, né? Praticamente todos os estados têm seu representante, rock muito bom em Curitiba, rock muito bom em Pernambuco, como você falou, o Pará teve bandas muito boas também, mas que não aconteceram nacionalmente por estarem fora, né, do eixo Rio-São Paulo. E não é à toa, por exemplo, a gente falou do Roy Gaúcho, que o Engenheiros do Havaí vai morar em 90 no Rio de Janeiro, né? Realmente era isso, ou eles iam para lá ou eles paravam de ser banda, né? Ou eles ficariam meio esquecidos. Realmente o eixo Rio-São Paulo era e é muito forte ainda, né? Mas era muito mais forte naquela época porque você não tinha outras mídias. Mas realmente foi uma época muito boa para o rock, espero que ela volte em algum momento ainda. Nós mencionamos aqui a cena pernambucana. Eu tenho um músico, rapaz, que eu tenho uma paixão enorme por ele, que é o Ednardo. Sabe, até essa semana ainda, semana passada, eu estava escutando alguns clipes que tinha dele, de 1976, por aí, com violãozinho e tal.
Acho assim fantástico. E um dos caras que eu tenho também uma paixão pela música dele e que eu acho que a influência dele é presente, mas talvez não tão explícita, é o Walter Franco. Walter Franco. Sobretudo aquela canção Ator Canalha, em Sim. 1980, era a minha preferida. Sim. Aí você vai ter, assim, na década de 70, 80, o nome, você citou o próprio Ednardo, né? Uhum. Que até quando a gente começou a fazer esse trabalho, eu falei, e aí, entra como rock ou não entra? Guilherme Arantes, é rock anos 80 ou não é, né? Alceu Valença. O Alceu Valença tem um disco maravilhoso que você fala, isso é rock, mais rock do que muitos rocks que aconteceram depois, né? Então vários passaram por aí e não tem como falar que não passou, entendeu? Que não teve essa vertente, até o próprio Zé Ramalho e outros, assim, você fala, gente, tem, né? E o Zé Ramalho cantou com Sepultura depois, né? Aqui mais pra frente, né? A Dança das Borboletas ficou uma música maravilhosa, inclusive para um filme. Alice Bela e o Prisioneiro. Mas, assim, vários desses passam em algum momento pelo rock, né? E vão deixar sua contribuição. E é maravilhoso que isso aconteça, como você falou, Ednardo, Alceu e tantos outros que em algum momento passaram na história desse rock nos 80. Eu me lembro muito, Tchê, de uma canção do Ednardo, particularmente a minha preferida, Artigo 26, em que ele tem uma pegada musical típica do Nordeste, mas você escuta os riffs de guitarra, é rock and roll, Sim. não é? E outra, ele usa uma expressão mais afrancesada e não inglesada. Então, sabe, isso era o que me chamou a atenção nessa música desde a primeira vez que eu a escutei. Mas, enfim, são influências marcantes. Fabrício, tu pesquisa o rock, né? Tu pesquisa esse tema. E hoje, que nós temos aí um caleidoscópio musical bastante interessante. É óbvio, particularmente a estilos com os quais eu não tenho gosto, não os escuto, não é? Mas respeito como forma de manifestação cultural e se aquilo socialmente é interessante para alguém, é interessante você conhecer. Mas como é que tu vê o rock numa situação como hoje? Você tem N estilos, inclusive essa expressão que eu acho altamente controversa, sertanejo universitário. Sertanejo, cultura local, universitário, cidade, se colocou para se identificar aquilo, né, do que qualquer outra coisa. Uma tensão entre expressões. Não tem uma explicação sociológica, né? O funk também é um outro estilo, mas ao mesmo tempo que tem toda essa diversidade, a gente citou alguma, mas tem muito mais coisas, tá? Ao mesmo tempo, hoje uma banda tem muita facilidade, como tu mesmo mencionou, que o cara pode ir na casa dele gravar o seu disco, fazer seu trabalho e tal. Como é que tu vê o rock, especificamente o rock hoje, né? 2017. Eu escuto, tento procurar bastante sobre música, assim, não todo o tempo, que ainda pesquiso bastante, anos 80 e as demais e tal, mas você começa a ter nos anos 80, como eu falei, teve New Wave, começa a ter o Sepultura é rock nacional, anos 80, né? O pessoal às vezes esquece isso, assim, mas era só Legião Urbana, Titãs e tal. Não, você tem, como eu falei, variado. O Sepultura era um rock que vem de Minas, e depois vai vir o Skank, que também já é uma variação do rock, mas um reggae que o próprio Paralamas vai inserir no Disco Selvagem de 86. Enfim, aí quando você fala do Ednardo, colocou elementos da música nordestina junto com a guitarra. Aí você lembra, pô, e Chico Sainz, você também fez isso, mas na década de 90, e aí explodiu também, né? Então você tem uma variação, de repente, cada qual no seu momento e sua contribuição. Hoje eu acho que temos várias bandas e bandas maravilhosas. O que nós não temos é espaço, né? Ao mesmo tempo que nós temos tanto espaço, nós não temos espaço. Porque você tem uma infinidade de material aí maravilhoso, muito bom. E só que ao mesmo tempo, assim, todos ainda reservados, né? E muitos jornalistas, críticos dizem que haverá uma volta ainda do rock, né, no novo formato, e estamos aguardando, estamos esperando, né? Mas realmente tem muitas bandas, seria injusto de falar uma, mas sempre estou ali no Spotify procurando, vendo algumas bandas, escutando, e tem umas muito boas mesmo,
que trazem o próprio elemento dos anos 80, anos 70, Uhum. anos 60, e que não é diferente do que os anos 80 fazia. Claro. Mas tem, só que não tem muito espaço. Aí quando você pega o Rock in Rio, por exemplo, dessa última, e você não tem praticamente, você tem praticamente, né, as principais atrações no palco mundo. O pessoal dos anos 80 ainda, Titãs, Capital Inicial, o próprio Frejá, você fala, pô, alguma coisa tá errado, né? Não com eles, eu Uhum. acho que o Frejá tem que continuar, o Capital, todos eles têm que continuar, Claro. estão fazendo a sua parte. Rolling Stones está aí desde, né, há muito tempo aí, só que tá faltando, né? Teve uma banda, a Scalene, que participou, mas está faltando, cadê essas bandas novas, né? Uhum. E não é que não tem espaço, né? Não tem não é espaço, não tem visibilidade, na verdade, né? Exato. Esse que eu acho que está sendo um grande problema, porque ao mesmo tempo que você tem internet em vários, só que você não tem um local próprio, porque naquela época você ligava ou a Globo, ou você ligava a Jovem Pan, né? Ou ligava a Rádio Cidade, a 89 Rádio Rock, a Rádio Fluminense, que era a Rádio Maldita, enfim, ou em Porto Alegre, que tinha a Band, então isso passa a ser Tinha um programa Transação, que era do Rodrigo Sete, era a coqueluche sonora, porque é da, ali que a gente conhecia da Rádio todos os Ipanema, né? estilos. Tinha a Rádio Aham. Ipanema, o Mauro Borba, que tinha um programa, e o pessoal levava lá as fitas, Levava a né? fita para entregar E pro ele cara. colocava, e ali, né? E era interessante que ele participava, até ele tem uma história do Borba muito boa, que ele estava assim ouvindo e tocando ali o Denis e o Augusto, e eles, pô, essa música é legal, e pega a fita e leva, e aí estoura a música, né? E porque eles estavam todos ali reunidos, tá? Claro. Ainda mais para dar um exemplo lá de Porto Alegre. Mas e eu acho que falta visibilidade, né? Então você tem várias opções, só que a gente não está ouvindo, assim, a gente não tem uma significação de falar, ô, esse está sendo destaque, então vamos colocar ele na Uhum. frente e os outros vêm atrás, como foi de repente os anos 80. E há também, eu vejo um certo enriquecimento na cena do rock atual. Eu estou dizendo isso porque semana passada também eu escutei uma banda chamada Mombojó, eu inclusive os entrevistei, e eles tocaram no Gig aqui esse final de semana. E como eu não conhecia a banda, eu fui procurar um material deles. Encontrei uma canção chamada Antimonotonia. Os caras estão vestidos aquela estética, lembra do desenho animado dos Jetsons da década de 80? Eles estavam vestidos na pegada dos Jetsons, com uma série de elementos de tecnologia na música, mas o timbre da guitarra era as guitarras que se escutavam em 71, 72. Eu fiquei assim, impressionadíssimo e feliz de escutá-lo. Inclusive, eu perguntei para eles, o Dil, como é que você estabeleceu esse diálogo aí na música? É uma riqueza muito grande. Agora, do ponto de vista purista, eles estão fazendo rock and roll? Acho que seria o momento de repensar a abrangência, né, do conceito. Que é difícil falar o que é o rock and roll, né? Quem fazia rock, né? O que é o rock? Aquilo que os Beatles faziam, que Elvis Presley fez num período curto, ou que era o que o Rolling Stones fazia, Claro. né? Então é muito difícil a gente falar, né? O New Order, New Order não é rock, não. Entra dentro disso daí, como a gente falou, o próprio Sepultura já é outro tipo de rock, em tantos outros. Todos esses faziam rock. Muito difícil falar isso é rock, né? Eu acho que quando a gente fizer isso vai ficar muito chato, né? Sim, Vai ficar sim. uma coisa muito, né? Então a partir de agora ninguém mais faz rock, só isso daqui, né? Então a cartilha é essa para fazer rock. É muito chato, eu acho que acho que a É grande verdade. sacada do rock foi essa mesmo, ter Eu diria essa que complexidade, né? o rock nasce num contexto em que parte do discurso oficial na cultura era o expandir a mente, o abrir a mente. Isso não se refere somente a tomar LSD, isso se refere também ao experimentalismo na música. Então eu me sinto confortável em pensar que o rock, na verdade, abriu a porta ou abriu a mente para uma diversidade de criações musicais muito grande, muito interessante, né? Musicais e sociais. Quem fosse esperar que nos Estados Unidos, numa grande fazenda, o pessoal ia a pé para ver o Jimi Hendrix É, colocar fogo numa guitarra, etc. E ali você tinha paz, não sei o que lá. Tudo isso é rock, né? Não claro, é a claro. música, né? Não é só a música, né? É São isso várias. aí. É discurso, é a fala, né? Isso se perdeu um pouco agora, talvez pelo momento e tal, mas acho que está na hora de recuperar, que eu acho que o momento está pedindo Tá isso pedindo. também. Muito bom. Fabrício,
por mim nós ficaria mais umas 3 horas falando, porque esse assunto é inesgotável. Mas, infelizmente, a satisfação é subordinada ao tempo. Então, eu gostaria de te agradecer imensamente por a gente poder bater esse papo aqui, agradecer aos nossos ouvintes e assistentes, né? Porque agora o pessoal nos escuta e enxerga também via Facebook e tal. Gostaria de agradecer também o camarada Luciano Matucci, que faz a coisa funcionar no estilo aqui para nós. Que tem uma banda de rock maravilhosa. E tem ainda, uma né? super... É um estranho azulado mesmo, né, bicho? Não é de brincadeira. Né? E agradecer também aos nossos ouvintes e queria dizer o seguinte, não muda de canal não, porque ainda tem muita coisa boa para a Rádio UFSCar te mostrar neste dia. Rádio UFSCar 95,3 FM, escute diferente. Abração e até o próximo.